Você gostaria de contar com o maior sistema de segurança que este mundo não tem para lhe oferecer? Você gostaria? Eu quero lhe dizer que o maior sistema de segurança e de proteção que um homem pode ter nessa terra está disponibilizado para aquele que ama a Jesus e leva ele a sério e caminha nessa terra conforme os conselhos da sua palavra. No livro de Salmos 91, eu nem vou descrever todo o sistema, todo o aparato de segurança que Deus disponibiliza para aquele que serve. Mas ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então ele está dizendo, aquele que tem prazer em fazer da casa de Deus a sua morada, ele falou, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, essa pessoa que vai contar com essa proteção é uma pessoa que vai dizer, Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro. É aquela pessoa que faz de Deus a sua proteção, a sua cobertura, que lança toda a sua confiança no Senhor. Ele diz nos Salmos que os livramentos que está disponibilizado, ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobre com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade vai ser escudo e broquel. Ele fala, não tema, espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Ele diz que se você estiver debaixo da proteção dele, se ele determinar que você vai viver o tanto de vida que ele já determinou para você nessa terra, nenhum investimento das trevas vai prevalecer. Ele disse, 1000 pode cair à tua direita e 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Ele diz para mim e para você, se nós decidirmos caminhar nessa terra conforme o conselho da sua palavra, se a gente decidir amar a ele acima de tudo. No livro de Salmo 91, versículo de número 14, Salmo 91, versículo 14, olha o que o Senhor diz, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, olha que parceiro, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela eu vou retirar. Eu vou glorificar essa pessoa. Vou fartar ele com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, não existe um amigo, não existe um parceiro igual a esse. Não existe. Por mais que alguém goste de nós, ele é um ser humano quanto eu. Então tem situação que às vezes uma mãe vê uma filha passando, um amigo, um pai, e ele às vezes lamenta e fica sem saber o que fazer. Porque ele é ser humano, igualmente o outro. Tem momentos de angústia que, meu Deus do céu, que o outro não tem palavras, entendeu? Que muitas vezes traga o consolo, sabe? Por mais que eu ofereça o ombro, é bom fazer isso, mas tem coisa que só Deus. Mas o Senhor diz aqui, porque você me amou, porque você conheceu o meu nome. Tem gente que não faz questão de conhecer a Deus, não faz questão de conhecer a palavra de Deus, não declara amor para com ele, ama tantas coisas, tanta gente, menos ao Senhor. Mas o Senhor, olha aqui, porquanto, como tão encarecidamente você me amou, também eu vou livrar você. Ai que coisa, ai que correspondência. Eu vou livrar o ele, vou colocar você no alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Conheça, sabe? Ele me invocará, olha que parceria. Olha que Deus de resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei, né? E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Então isso quer dizer que você pode passar, mas ele vai estar com você. Então, esse mar, esse problema não vai te afogar, não vai te destruir. Se o Senhor está contigo e se você está caminhando conforme o conselho da palavra dele. E esse tem que ser o nosso cuidado. Para a gente não achar que Deus está comigo naquilo que eu estou fazendo errado. Se está errado, ligeiro,
se coloca, pede o perdão, busca corrigir, porque é aquele que confessa e deixa é abraçado com misericórdia. Mas, servindo a Ele, é possível nessa terra de passar por um momento de angústia. Somos seres humanos, estamos lidando com outros seres humanos, mas o gostoso é que Ele diz, eu vou estar com você, né? Eu vou estar e dela eu vou tirar você e vou glorificar o seu nome. Só Ele pode fazer isso. E Ele coloca isso ao seu dispor. Ele coloca isso ao meu dispor. E Ele ainda diz assim, eu vou fartar essa pessoa com vida longa. E vou lhe mostrar o que é mais importante, acima de qualquer coisa dessa terra, a minha salvação. Então, que você tenha Deus como seu amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Que você tenha Deus como seu amigo. Que você ame Ele. É o primeiro mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas. Ame a Ele. A Bíblia diz que quando você ama o Senhor, até as coisas ruins vai contribuir para o teu melhor. Porque Deus sabe como pegar devido às coisas e transformar na sua vitória. Coloque Ele acima de tudo e assim você vai contar com o maior sistema de proteção que Deus disponibiliza para aquele que serve a Ele, para aquele que reconhece, que tem a humildade para reconhecer que precisa, que depende, certo? Então faz isso. A gente vê as pessoas nessa terra aqui investindo, os homens que têm poder, que exercem autoridade, e quanto maior for o nível, eles procuram investir o máximo, mas mesmo assim você vê as coisas que vai acontecendo. Recentemente vocês acompanharam o presidente da maior potência mundial, que é os Estados Unidos da América. Você vai ver, é uma potência mundial, é o país que tem o maior sistema, o maior aparato militar do mundo, está nos Estados Unidos. E o presidente estava dando um discurso em uma campanha, todo o sistema de segurança foi disponibilizado para proteger ele, mas um atirador que estava numa distância tão longe e conseguiu se posicionar em um lugar estratégico, aonde com aquele fuzil, né, pôde ter a banda do rosto dele na mira daquele fuzil, e aquele profissional, atirador, que estava numa distância tão longa, enquadrou tudo direitinho. E todo o sistema de segurança que estava protegendo ele não foi suficiente para evitar que essa estratégia que o inimigo armou desse certo. Não conseguiram evitar. Agora, uma coisa é certa. A Bíblia diz que até um pardal só cai se Deus permitir. E naquele momento que ele está ali posicionado, dando um discurso, aquele camarada que está numa distância tão longa, os olhos de ninguém ali estavam percebendo, mas os olhos de Deus estavam vendo. E ali, o cara botou a banda do rosto dele na mira e puxou o gatilho. Olha a velocidade que tem uma bala quando sai de um fuzil, sabe? Era certeiro, mas na hora que ele puxou o gatilho, não tem dúvida, foi o próprio Deus. Foi a hora que ele virou o rosto para olhar para um papel. E na hora que ele virou o rosto, aí a bala atingiu só a orelha. Os estilhaços de sangue melou o rosto dele. E ele abaixou, mas ali era para tirar a banda do rosto dele. Então ele morreria naquela hora, sendo assassinado. Então, é Deus que protege, porque Deus ainda tinha algo nessa terra que ia acontecer por meio da vida deste homem. E muita gente tomou conhecimento disso. Então não existe. Tem outros relatos de história aí que muitas vezes quem contribuiu para o próprio assassinato daquela pessoa foi o próprio segurança. Ninguém conhece o coração de ninguém, o que cada um é capaz. Agora Deus não. Desde a eternidade, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu de um Deus igualmente a Ele. Deus, Ele protege, Ele livra. Então se coloque debaixo dessa proteção, tenha Ele como seu amigo, como seu parceiro, obedeça ao conselho dele e se prepare para ainda nessa terra você viver, você contar com a proteção e com a segurança que só os céus podem disponibilizar para um ser humano que reconhece que depende dele. Que você seja essa pessoa. Deus te abençoe.